Estamos vivendo num momento complicado para ser brasileiro por vários motivos. A ineficiência na gestão do país e uma mudança no modelo de negócios das empresas de telecomunicações estão nos encaminhando para um retrocesso econômico e de informação. Mas vamos lidar com um desses problemas. A cobrança sem pé nem cabeça que essas empresas estão querendo impor, usando a desculpa muito mesmo esfarrapada. E para explicar o porquê essa cobrança não faz sentido nenhum, que vamos xingar muito no Twitter e assistir esse hashtag Mas Por Quê? No início de 2016, a operadora Vivo comprou uma briga muito grande. Pouco depois de adquirir outra empresa, GVT, começou a mudar seus contratos para um modelo novo de cobranças, a famigerada franquia de dados, que não era novidade por aqui, pois outras empresas como NET e Oi já utilizavam modelos de franquia de dados em seus contratos, mas que raramente efetuavam a redução de velocidade de conexão, até porque, em alguns contratos, ficava estabelecido que essa redução seria para a velocidade mínima disponível na região de cobertura, e muitas das vezes ficavam na mesma velocidade. O problema que temos agora é que a nossa querida Vivo decidiu que em seus contratos ficaria estabelecida a interrupção da conexão do cliente caso a franquia se esgote, alegando que usuários que consomem poucos dados se favoreceriam nesse processo, pagando, segundo eles, o preço justo para sua necessidade de consumo. Acontece que eles estão enfiando a faca em quem usa pouco e mais ainda em quem vê na internet uma alternativa de entretenimento, ou seja lá para que a pessoa use a internet. E isso também nos deixou apreensivo às outras operadoras que possuem esse modelo de franquia, mas não aplicavam dessa forma. Tá, mas por que esse modelo de cobrança não faz sentido? Bem, isso se deve a como a internet é distribuída, em que se baseia na comunicação entre terminais, seja da sua casa para o seu trabalho ou para a China. Isso depende da estrutura de distribuição dos dados, que para grandes distâncias as empresas pagam a mensalidade pela utilização dos cabos que cruzam oceanos até terminais dessas operadoras, que redistribuem esses dados aos destinatários. E até então, para que esses dados chegassem bonitinhos na sua casa, você paga pela tão querida banda larga. E esse modelo de cobrança por largura de banda funciona assim: os dados que passam pela estrutura de distribuição das operadoras têm um limite de tráfego, onde X quantidade de dados conseguem trafegar ao mesmo tempo e na mesma velocidade pela mesma estrutura, similar a uma pista onde todos os carros seguem sempre na mesma quantidade e velocidade. E o que todas as operadoras nos vendem é a largura de quantas dessas pistas você deseja contratar para ter mais dados chegando ao mesmo tempo na sua casa. E isso é mais do que justo, pois estamos usando mais da estrutura da operadora e logo é justificável cobrar mais por essas pistas adicionais. E esse novo modelo de franquia de dados não faz o mínimo sentido, pois eles agora estão querendo cobrar a quantidade de dados que passam pela estrutura que nós já contratamos, a largura da banda. É o mesmo que pagar por um pedágio para utilizar um trecho de uma pista de 100 km com limite de 100 km por hora e seu carro ser guinchado no meio dela, porque se você quiser chegar até o fim do trecho, a empresa determinou que você é obrigado a andar nela a 2 km por hora. Como fica explícito nessa tabela de comparação em que o limite do tráfego cai para mais ou menos 2% do limite contratado. Agora me diz se faz sentido esse tipo de limitação, atentando ao fato de que elas já não entregam a mesma largura de banda contratada já faz muito tempo. Então vamos falar do argumento principal deles, de quem usa pouco estaria pagando o preço justo. Acontece que a história é bem diferente. Na realidade, o que eles estão querendo fazer é cobrar mais pela mesma quantidade de dados, limitando o consumo do usuário. Explico. Se contratarmos uma internet com velocidade de 15 megas e colocarmos uma média de uso de 8 horas por dia em toda velocidade durante 30 dias e dividirmos os bits, no mês teremos uma transferência total de 1582,0313 GB, que é aproximadamente 1,5 TB. Pegando essa quantidade de uso e dividindo pelos valores cobrados pela mesma velocidade vendida atualmente pelas empresas, teremos os seguintes valores por giga. Agora, aplicando a mesma lógica no modelo de franquias vendidos pelas operadoras, esses valores são descaradamente mais altos. Uma média de 1.500% mais caros do que o modelo atual. Lembrando que as operadoras brasileiras não têm custo adicional pelos bits trafegados e nem pela infraestrutura já instalada, visto que uma vez feito o investimento na ampliação da rede, esse gasto é direcionado ao cliente pela taxa de instalação, ou seja, não há motivo, razão ou circunstância que justifiquem a cobrança dos dados trafegados, sendo que eles mesmos não pagam pelos dados
e sim pela estrutura que nós alugamos deles para que esses dados cheguem até nós. Agora vem os fanfarrões metidos nesse cartel inventar 1000 desculpas para justificar esse modelo de cobrança, como nosso querido filho de uma honrada mãe, presidente da Anatel, que numa tentativa mentecapta de botar a culpa em alguém, afirmou que parte da justificativa desse modelo de cobrança são as pessoas que jogam online, pois consomem muita banda, mostrando a completa ignorância sobre o funcionamento das estruturas de comunicação entre os jogadores. E mais recentemente, a Anatel proibiu por tempo indeterminado esse modelo de negócios no país, forçando todas as operadoras a manterem os contratos ilimitados. Mas não acredite que ela está sendo boazinha. É necessário que todos nós fiquemos de olho para impedir que essa imposição volte novamente de surpresa. E até lá devemos acompanhar a avaliação que está sendo feita no Senado e olhar mais de perto as atitudes tomadas pela Anatel, a melhor agência reguladora que existe, só que para as empresas. E deixo aqui meu muito obrigado a Camila Laranjeira pela inspiração e ajuda na pauta. O canal dela vai estar na descrição junto com outros vídeos e fontes que ajudaram na construção da pauta. E fiquem de olho para mais vídeos sem limites como esse. Deixe a sugestão de tema com a hashtag mais pequenos comentários, se inscreva, favorite e compartilhe, pois é muito importante para o crescimento do canal. Vejo vocês na próxima e até mais!